Na aula de hoje, nós iremos estudar o MRUV, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. Então, gente, qual é a diferença, dessa palavra tão extensa para o movimento que nós vimos estudando até a semana passada, que era o MRU, o movimento uniforme? Então, vamos lembrar que no movimento uniforme, nós tínhamos um movimento cuja velocidade não mudava, a velocidade era constante. Agora, nós vamos estudar o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, agora nós temos um V de variado. Nesse caso, o que varia? A velocidade. Enquanto o MRU, a velocidade não mudava, agora no MRUV a velocidade varia sim. Porém, a velocidade não pode variar de qualquer maneira. Nós temos que ter uma variação uniformemente. Como assim uniformemente? A velocidade não pode ser 5, 10, 18, menos 5, mais 25, mais 30, assim de qualquer jeito. Ela tem que variar bonitinha, variar uniformemente. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui, esse exemplo, em que nós temos no tempo igual a 0, a velocidade é 2. No tempo igual a 1, a velocidade passou então a ser 5. No tempo igual a 2, a velocidade passou a ser 8. Essa velocidade, ela está variando? Sim. Então, nós temos um movimento variado. Agora, para saber se é o MRUV, nós temos que analisar se essa velocidade varia sempre da mesma maneira. Bom, vamos lá. A velocidade estava num instante de tempo igual a 0, 2, e ela passou para 5. Quanto que aumentou essa velocidade? Se nós pegarmos velocidade 5 menos 2, nós vamos ter que foi uma variação de 3 metros por segundo. Então, quando passou 1 segundo aqui, a velocidade lá aumentou 3. Vamos analisar de 5 para 8, quanto que aumentou a velocidade? Novamente, aumentou 3. De 8 para 11, quanto que aumentou essa velocidade? Aumentou 3. De 11 para 14, também. E de 14 para 17, também. Então, a gente percebe que a cada 1 segundo, essa velocidade, ela está variando. Então, nós temos um movimento variado. Mas ele é um caso especial. Por isso que a gente estuda ele, porque ele é um movimento variado bonitinho, não é de qualquer jeito. Ele varia sempre a mesma taxa. Então, se a gente observar, aqui a velocidade aumentou sempre 3 metros por segundo, a cada segundo. Então, o que a gente pode anotar aqui? Bom, se a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo, nós podemos anotar que a velocidade variou 3 metros por segundo num intervalo de 1 segundo. Ou seja, nós temos uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, esta aceleração, ela é constante, ela se manteve sempre o mesmo valor. Isso que é a característica do MRUV. Vamos anotar, então? M, movimento, R, retilíneo, lembrando, então, que seria um movimento em linha reta, né? U é uniformemente. O que significa uniformemente? Que esse movimento, ele tem uma aceleração, mas essa aceleração não é de qualquer jeito, ela é sempre o mesmo valor. Aceleração constante. Essa é a característica principal do MRUV. Ter uma aceleração que não muda, ela é sempre a mesma. Quem que é sempre a mesma? A aceleração. E a velocidade varia? Sim, velocidade varia, mas a velocidade varia sempre a uma taxa que é a aceleração constante. Certo? Então vamos lá. M, movimento, retilíneo porque é em linha reta, U, uniformemente, que significa que a aceleração é constante, e V, variado, que varia a velocidade. Então, aqui nós temos numa tabela um exemplo clássico no MRUV. Por quê? Porque a velocidade foi mudando, mas sempre da mesma maneira. Sempre é uma taxa de 3 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, uma aceleração constante. Se a aceleração é constante, então eu
sei que isso é um movimento uniformemente variado, tá? Bom, gente, se nós temos então um movimento uniformemente variado, agora nós passamos a ter a aceleração, cuja definição nós já tínhamos estudado. ΔV por ΔT. Agora nós vamos escrever uma função horária para velocidade para esse caso especial que é o MRUV. Bom, para escrever essa função horária da velocidade, nós vamos partir então da definição da aceleração. Como que é a aceleração? ΔV. Quem é ΔV? É a variação da velocidade, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial. E eu vou dividir isso pelo intervalo de tempo, que nada mais é que tempo final menos tempo inicial. Para escrever uma função horária para a velocidade do MRUV, nós vamos considerar então que o tempo inicial seja zero. Ou seja, quando a gente começa a analisar o movimento, o cronômetro está zerado. Então a gente vai ver que essa parte aqui vai sumir. Então nós vamos ter que a aceleração é velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. Esse tempo aqui está dividindo. Vou passar para o outro lado lá, ó, multiplicando a aceleração. Então, A vezes T é igual a V menos VO. Bom, vou escrever a mesma equação aqui desse lado, tá? Então, só que eu vou inverter. Em vez de colocar o AT na esquerda, eu vou colocar aqui, ó, na direita. A vezes T e aqui V menos V0. Então, nós ficamos com V menos V0 igual a vezes T. Agora, o menos V0 vai lá para o outro lado, somando o A vezes T. E aí, eu fiquei com a equação V igual a V0 mais A vezes T. Eu consegui escrever uma função da velocidade V final em função de quem? Do tempo T. Esta aqui é o que a gente chama de função horária da velocidade para o caso especial do MRUV. V igual a V0 mais A vezes T. Lembrando, quem é V? Anotem aí, velocidade final. Quem é V0? Velocidade inicial. Quem é o A? A aceleração. E T é o tempo. Se a gente for trabalhar com as unidades do Sistema Internacional, velocidade final tem que estar em metros por segundo. Então, eu vou anotar também. Então, velocidade final vai ter que estar em metros por segundo. Velocidade inicial, metros por segundo. A, que é a aceleração, vai ser em metros por segundo ao quadrado. E T, que é o tempo, é em segundos. Essas são as unidades do Sistema Internacional para velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. Agora vamos fazer um exemplo de aplicação da função horária da velocidade para o MRUV. Então vamos ao exemplo. Uma partícula eletrizada desloca conforme a função horária V igual a menos 6 mais 8T, SI, Sistema Internacional. Determine a velocidade inicial. Bom, então eu tenho uma função horária e aí eu vou retirar as informações do problema dessa função. Como que eu sei qual é a velocidade inicial? Bom, a gente tem lá a função horária, eu vou escrever aqui embaixo para nós compararmos, né? V igual a V0 mais A vezes T. Então, se a gente observar, quem é que fica do lado do tempo? A aceleração. Qual é o número que não está do lado do tempo? O número que está sozinho? É a velocidade inicial. Então, letra A. Quem é a velocidade inicial? Basta nós compararmos com a função horária. É menos 6 metros por segundo. Gente, não esqueçam que esse sinal de menos pertence à velocidade inicial. Porque lá na equação não tem sinal negativo. Então, toda vez que aparecer um sinal negativo na função, pertence à velocidade inicial, tá? Então, velocidade inicial menos 6 metros por segundo. Como é que eu escrevo velocidade inicial, para não esquecermos? V0. Então, V0 é igual a menos 6 metros por segundo, tá? Aceleração. Então, a aceleração a gente usa a letra A. E aí, comparando aqui na função horária, nós vamos perceber que
Qual número está do lado do tempo? 8. Então, portanto, a aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que a aceleração é sempre segundo ao quadrado, né? Sistema internacional. Bom, já determinamos a velocidade inicial, determinamos a aceleração, agora vamos para a letra C. A velocidade no instante 2 segundos. Lembra que eu disse para você, sempre quando o problema falar instante, ele está se referindo ao tempo. Instante e tempo é a mesma coisa. Então, ele quer saber a velocidade. Velocidade é o que ele quer saber quando o tempo é 2. O que nós vamos fazer? Pegar a função dada, v igual a menos 6 mais 8t, e no lugar do t, a gente vai colocar um instante de 2 segundos. Então, nós vamos ficar, v é igual a menos 6 mais 8 vezes 2. v igual a menos 6 mais 8 vezes 2, 16. Então, v é igual a menos 6 mais 16. Bom, sinais diferentes, subtrai. Então, vai ficar 16 menos 6, que vai dar 10. Sempre fica o sinal do maior, que nesse caso é 16 e é positivo. Então, a resposta é velocidade igual a 10 metros por segundo. Então, no instante de 2 segundos, a velocidade dessa partícula é 10 metros por segundo. Agora, a letra D. O instante em que o movimento muda de sentido. O que é mudar de sentido? Olhem só, muda de sentido. Gente, se eu tô indo, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu estou aqui na posição 0 e tô indo para a direita, certo? Então, eu tô indo para a direita, eu tô com velocidade positiva. Então, eu tô com velocidade igual a 10, depois eu vou ficar com velocidade igual a 5, até que eu vou mudar de sentido. Para mudar de sentido, o que eu vou ter que fazer? Parar. Então, a gente para e muda de sentido. O que acontece quando eu mudo de sentido? Eu tenho que parar. Se eu estou indo para a direita, eu paro para poder vir para a esquerda. Parar significa que a velocidade final é 0. Então, toda vez que vocês lerem muda de sentido, no lugar da velocidade final, eu vou colocar 0. Porque para qualquer coisa mudar de sentido, ela tem que parar. E para parar, a velocidade tem que ser 0, certo? Então, eu vou pegar aquela equação e no lugar do v, a gente coloca 0. Então, vamos ficar aqui, ó. V igual a menos 6 mais 8t. Então, v é 0 igual a menos 6 mais 8t. Menos 6 vai passar para cá, vai ficar 6 igual a 8t. T é igual a 6, o 8 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Ou seja, tempo é igual a 6 dividido por 8. Se eu dividir 6 por 8, eu vou encontrar 0,75. Então, o instante é tempo. Isso é o que ele está me perguntando. O instante em que mudou de sentido é o tempo em que a velocidade é 0. É igual a 0,75 segundos. Agora, eu peço que vocês, então, façam os exercícios parecidos, né, referente a esse conteúdo estudado. Certo? Até mais!